Vamos ler mais uma vez o trecho do evangelista Mateus, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Capítulo 4, verso 19, o convite do Senhor Jesus aos seus discípulos, já na preparação das viagens evangelísticas, e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Interessante que Marcos registra o mesmo convite no começo do seu evangelho, capítulo 1, verso 17. E se nós analisarmos bem o convite do Senhor Jesus, comparando Mateus capítulo 11, verso 29, com o versículo que já foi lido, percebemos que a vontade do Senhor é que os seus servos estejam sempre seguindo. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E a palavra-chave é após, vinde após mim. Pois o servo, o colaborador, o discípulo, trabalhador está sempre seguindo os passos do Senhor Jesus. E sem sombra de dúvida, seguindo o Salvador, estaremos em condições para ouvir a sua voz e colocar em prática a vontade dele. Se tivéssemos lido em Lucas capítulo 22, verso 54, nós veríamos uma coisa interessante. Diz a palavra de Deus que Simão Pedro, seguia de longe o Senhor Jesus. Então, ele, naquela noite, se distanciou do Senhor Jesus, se afastou dele, colocou no meio dos incrédulos, negou o Senhor Jesus, chorou amargamente e, sem dúvida, foi um dia lamentável na vida dele, triste, e, sem dúvida, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, conversou com Simão Pedro depois naquela conversa tão importante. Mas, irmãos, só queria que os irmãos notassem uma coisa hoje à noite. Vinde após mim é o convite do Senhor Jesus no capítulo 4, verso 19. E capítulo 11, verso 29, vinde a mim todos os que estáis cansados. Vinde diretamente a mim. Os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Se por acaso hoje à noite alguém esteja ouvindo a palavra de Deus, o nosso desejo é que a palavra possa tocar profundamente no seu coração. Este convite do Senhor Jesus se estende a qualquer pecador hoje à noite. Ele quer que você seja salvo, depositando a sua fé nele, crendo nele como o único Salvador. Mais uma vez, Mateus capítulo 4, verso 10, a palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos, tendo em vista a ceia do Senhor no dia de amanhã, se o Senhor Jesus não voltar hoje à noite. Estaremos na presença dele, recordando amanhã de manhã as perfeições do nosso amado. Ao Senhor teu Deus adorarás. Ele quer que nós sejamos salvos. Vamos
salvos para sermos os seus adoradores. Vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura. Essa palavra é chave, na verdade. A conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, a mulher aflita, marginalizada naquela época, o Senhor Jesus deixou bem claro a vontade do Pai. Se fosse eu teria falado com o homem religioso do capítulo 4, do capítulo 3, Nicodemos, sobre adoração. E eu teria conversado sobre o novo nascimento com a mulher samaritana no capítulo 4. Mas o Senhor Jesus, o conhecedor de todos os nossos corações, ele não faz isso. Ele falou com aquela mulher sobre adoração, o privilégio de todos os salvos, os filhos de Deus. É lamentável, irmãos, se eu não tiver o desejo de apresentar a minha adoração a Deus. Eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E nas bem-aventuranças do Senhor Jesus, estamos descobrindo lições tão importantes. Ou seja, os humildes, do versículo 3 do capítulo 5, os humildes de espírito serão ouvidos, pois deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Versículo 4. Os mansos herdarão a terra. Capítulo 5. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos, deles é o reino dos céus. Eu vejo uma conexão entre versículo 3 e versículo 10. Os humildes serão ouvidos, os que choram serão consolados, os mansos recompensados, os que têm fome supridos, os misericordiosos perdoados, os limpos purificados, os perseguidos, sem dúvida, abençoados, como veremos amanhã no último estudo, lendo alguns trechos dos Atos dos Apóstolos. Mas é significante que os humildes de espírito, verso 3, deles é o reino dos céus. E versículo 10, os perseguidos, deles é o reino de Deus. Ou seja, os humildes de espírito se tornarão os perseguidos, pois todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sem sombra de dúvida, é inevitável. Mas nós queremos nos aproximar de Deus em oração, em adoração. E a primeira lição, no verso 3, é que os humildes de espírito têm que lembrar uma coisa. Nós sentimos profundamente os nossos pecados. Ainda temos uma velha, corrupta natureza que esteja sempre nos impedindo de conhecer melhor o nosso Salvador. Por isso, damos graças a Deus que na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9, ele dá uma promessa e faz uma declaração. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar.
os humildes de espírito têm que lembrar de alguma coisa. Pequeno sou, diz o salmista, desprezado. Contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Nós sentimos peso do nosso pecado, mas o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. É o que diz o salmista no Salmo 34, verso 18. Ele não está longe de nós. Ou seja, na palavra do Simão Pedro, que citamos ontem à noite, em Lucas capítulo 5, ele disse: Senhor, retira-te de mim, sou um homem pecador. Mas o Senhor não se retirou dele. Ele havia esperado essa confissão sincera. Veja bem, o leproso, chegando na presença do Senhor Jesus em Mateus capítulo 8, ele fez uma coisa interessante. A multidão, Mateus capítulo 1, estava seguindo. Mas no verso 2, aprendemos, eis que um leproso, tendo-se aproximado. Esta palavra é importante, irmãos. É necessário que nós também nos aproximemos. E ele, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O Senhor Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Seu toque ainda possui o antigo poder. Ele nunca muda, irmãos. Este fato é um grande consolo para todo o povo de Deus. O toque não era necessário, na verdade, para a cura, pois mais tarde o Senhor curou 10 leprosos, apenas com uma palavra. Mas, irmãos, quem pode imaginar o que aquele toque significou por aquele homem que todos eram proibidos de tocar, que vivia num lugar isolado? Nós estamos sentindo falta da comunhão dos amados irmãos. Esse homem vivia longe da sua família. Se fosse necessário entrar na cidade dele, ele teria que gritar em voz alta: impuro! Como se fosse uma advertência para ninguém chegasse perto dele. Mas nesse dia glorioso, no ato reverente daquele leproso que aconteceu depois do início do ministério público do Senhor Jesus, aprendemos que a adoração está ligada com a purificação. E se eu tiver alguma coisa no meu coração, algum pecado que não foi confessado, eu estiver na presença do Senhor amanhã, no dia de amanhã, com os amados irmãos em Cristo, eu teria dificuldade de apresentar a minha oferta, pois o Senhor é conhecedor dos nossos corações. Veja bem uma coisa interessante, irmãos. Falando do chefe da sinagoga, no capítulo 9, verso 18 a 26. O leproso, do capítulo 8, queria ficar limpo. Jairo queria que a sua filha fosse curada. Cada petição registrada neste evangelho é diferente. As suas posições, comparando o leproso com o chefe da sinagoga, eram diferentes e realmente completamente opostas. De um lado, vemos o desprezado leproso, do outro, o respeitado chefe da sinagoga. Mas se há algo notável, admirável, é o fato de que ambos ocuparam a mesma posição, demonstrando a mesma atitude reverente perante o Senhor. Prostraram-se aos seus pés em adoração verdadeira. E, meu amado,
você tem este privilégio hoje em dia. Meu irmão, minha irmã, ouve, esquece teu povo, casa de teu pai. Então o rei cobiçará tua formosura. Ele é teu Senhor. Inclina-te perante ele. Salmo 45, verso 10 e 11. É isso que o leproso faz. E o chefe da sinagoga também, sentindo a necessidade de muita reverência na presença do Senhor Jesus. Maria de Betânia sabia muito bem, irmãos, que o melhor lugar para aprender sobre a vontade do Senhor Jesus é apreciar as suas palavras, as suas perfeições, suas belezas, é sentado aos pés do Salvador, onde havemos assentado sempre nos evangelhos, que nós conheçamos e nunca esqueçamos desta verdade. Irmãos, é interessante observar o que aconteceu. Jesus, levantando-se, seguia. Capítulo 9, verso 19. Veja no versículo 9, onde Mateus começa a seguir o Senhor Jesus que lhe ordenou, segue-me. Como é importante seguir de perto o Senhor Jesus. Vamos lembrar disto, irmãos. Ele diz em Mateus, o versículo que nós citamos, capítulo 5, vinde após mim. Marcos, capítulo 1, versículo 17. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Andarão dois juntos, se não houver comunhão e confraternização e a mesma disposição. Andou Enoque com Deus. A palavra de Deus não diz Deus andou com Enoque. Eu digo reverentemente, Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Mateus foi convidado a seguir. O Senhor disse, segue-me. E se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Senhor Jesus está convidando os seus. Eu achei interessante, no caso do chefe da sinagoga, o Salvador que convidou outros para serem seus seguidores, dispunha-se a seguir outros se isso fosse necessário. O chefe trouxe o Senhor até a sua casa. O Senhor Jesus começou a resolver o problema tanto do adorador como da mulher enferma, no versículo 20. Em primeiro lugar, o sofredor procurou o Senhor, mas depois foi o Senhor quem procurou a enferma. A pobre e aflita mulher estendeu a mão. Depois o Senhor Jesus estendeu a sua mão e tocou na criança, no verso 25. O Senhor queria que a cura da mulher fosse conhecida e que a ressurreição da menina fosse particular e secreta. Tudo, porém, irmãos, começou quando o chefe da sinagoga chegou à presença do Senhor Jesus, prostrando-se e adorando. E seria bom tirar uma lição prática, irmãos, destes acontecimentos. Quando nós estivermos ocupados no privilégio mais sublime da vida cristã, teremos condições de ajudar as pessoas ao nosso redor, quer sejam amigos, parentes, vizinhos, colegas de serviço. Não depende de nenhum dom espiritual. Deus quer que todos os salvos, todos os santos, sejam os seus adoradores. No capítulo 14,
aprendemos uma outra lição importante sobre os seus adoradores, né? Já falamos dos magos, capítulo 2, do leproso, capítulo 8, do chefe, capítulo 9. Agora vamos para capítulo 14, a partir do versículo 22, para terminar o primeiro grupo de 4 adoradores do Evangelho segundo Mateus. E o cenário muda um pouco. E o lugar de adoração agora é um barquinho, pois o nosso amado Salvador recebe adoração dos judeus, dos gentios, dos homens, das mulheres, na terra, no mar, de dia, de noite. O Senhor havia instruído seus discípulos a pegarem o barco e irem na sua frente para a cidade de Betsaida. Depois ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Irmãos, eu quero enfatizar Mateus 14, verso 23. O Senhor Jesus tinha bons propósitos. Ele valorizava a oração. Ele sempre buscava a face de Deus. Eu não sei se deu para nós hoje separarmos algum tempo reservado exclusivamente para oração. Mas sem sombra de dúvida, irmãos, sei que os dias são difíceis, todos temos os nossos compromissos, responsabilidades legítimas. Mas vamos dar prioridade, irmãos, à oração. Se fosse necessário para o Filho de Deus subir ao monte com o propósito de orar, então seria essencial para mim. Então ele subiu, como ele havia subido no capítulo 4 e capítulo 5. O Senhor Jesus tinha o propósito, e ele podia ver o lago, observar que seus discípulos estavam se fatigando ao remar. O vento era contrário. O trecho afirma que ele, pela 4ª vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o lago. Isso significa, irmãos, que várias horas se passaram, pois os discípulos saíram com o barco no início da noite. Ou seja, durante várias horas, ele os viu lutando, enfrentando um forte vento contrário e não foi ao seu socorro. Importante notar isso, pois o Senhor Jesus nunca chegou atrasado. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, sem dúvida, antes de ajudá-lo, permitiu que eles provassem aquela situação angustiante. E quantos irmãos têm sofrido durante esses dias de pandemia? Quantos irmãos estão isolados hoje à noite, sentindo o vento contrário, as dificuldades, lutas, decepções, ansiedade e tudo mais? Repare bem, irmãos, ele sabia de tudo que estava acontecendo, sem dúvida, antes de ajudá-los, permitiu que eles provassem aquela situação angustiante e, finalmente, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Uma contemplação da majestade do nosso Salvador sempre produzirá em nossos corações admiração, um desejo de contemplar a Cristo mais e mais. Ele está muito acima de nós em grandeza, portanto, deve ser adorado. Pois o salmista diz em Salmo 49, verso 11, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. O Senhor é o Deus supremo,
e o grande rei, vinde, Salmo 95, verso 3 e versículo 6, vinde, adoremos e prostremos. Então, nos primeiro grupo de adoradores, neste evangelho, na primeira manifestação de adoração dos discípulos, eles chegaram às seguintes conclusões. Ele tem perfeito conhecimento das nossas dificuldades e lutas, dos nossos problemas. Queria que os irmãos notassem uma expressão importante nesse trecho em Mateus 14. Na quarta vigília da noite, ele foi ter com eles. Ele está sempre intercedendo por nós. Se for necessário, ele responde ao nosso clamor. Ele está em perfeito controle das nossas circunstâncias, né? Ele é Deus, ele é digno de receber toda a honra e glória. Ele é digno de ser adorado. Veremos amanhã, em Atos capítulo 4, na primeira perseguição contra a igreja em Jerusalém, eles levantaram a voz a Deus em oração e começaram em adoração, apresentando as suas orações a Deus, lembrando e citando a palavra de Deus. Interessante, eles citaram as palavras do salmista, quem escreveu Salmo número 2, que é uma celebração do poder de Deus, da autoridade de Deus, o Deus que estabelece reis, o Deus que remove reis, o Deus que está sempre fazendo a sua vontade. Então foi com alegria, com ações de graça, que aqueles discípulos, cheios de admiração, exclamaram: verdadeiramente és filho de Deus. Assim termina o primeiro grupo de verdadeiros adoradores que encontramos no Evangelho segundo Mateus, o qual o evangelista nos mostra a preparação dos magos. Capítulo 2. Ainda dá tempo para mim chegar na presença de Deus para fazer uma avaliação da minha vida, para que no dia de amanhã eu esteja humildemente curvado diante do meu amado, limpo de coração, sentindo a presença dele. O evangelista destaca a preparação dos magos, capítulo 2, a purificação do leproso, capítulo 8, a abnegação do chefe da sinagoga, no capítulo 9, e a admiração dos discípulos, capítulo 14. Repito, a preparação, capítulo 2. A purificação, capítulo 8. A abnegação, capítulo 9. E a admiração dos discípulos, no capítulo 14. Pois ele é digno. És digno, pois, que em ti brilhou a glória que nos revelou as santas perfeições de Deus, quais nem se viram lá nos céus. Digno és, digníssimo Senhor, Rei Santo Cristo Salvador, dos altos céus, admiração, a quem louvores todos dão. 547 nos hinos e cânticos. O que possamos ver em nossos dias, que nós tenhamos o desejo de sermos os seus adoradores. Ele é digno de ser adorado, sem dúvida. É isto que nós faremos se contemplamos pela fé o nosso amado Salvador, como fez a mulher cananeia, capítulo 15,
a mãe de Tiago e João, capítulo 20, as duas Marias, capítulo 28. E Mateus termina seu evangelho com os 11 discípulos no monte que o Senhor Jesus havia designado, adorando e recebendo dele a grande comissão. Lá em cima, a verdade foi enfatizada, ele estará presente sempre no meio. Ele mesmo diz, eis que eu estou convosco até a consumação do século. Repare bem, irmãos, como os evangelistas e os escritores do Novo Testamento apresentam, de um ponto de vista particular, verdades preciosas sobre a vinda de Cristo. Iniciará a consumação. Mateus capítulo 28, verso 28. Haverá uma transformação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. A nossa tribulação nos dias atuais é leve e momentânea. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18. Cristo é a esperança da glória. Colossenses 1, verso 27. Seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A vinda está perto. A nossa reunião com ele. 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Paulo fala da nossa coroa da justiça na 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Está guardado. Tito capítulo 2, verso 13. Fala da bendita esperança, a manifestação da glória. Tiago, ele fala, enfatiza no capítulo 5, verso 8, que a vinda do Senhor está próxima. Pedro acrescenta, na primeira carta, capítulo 5, verso 4, logo o Supremo Pastor se manifestará. 1 João, capítulo 3, verso 2, seremos semelhantes a ele. Apocalipse, capítulo 22. Ele diz, venha sem demora. E nós, o povo de Deus, passando dias difíceis, sentindo as nossas dificuldades, lutas, preocupações, ansiedades, nós respondemos amém. Vem, Senhor Jesus. Eu fico admirado com o apóstolo Paulo, o grande servo de Deus, apresentando esta verdade. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, pois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Eu fico imaginando, depois de tanto sofrimento, esse servo de Deus está ansioso, né? Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi abandonado em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, foi açoitado e preso em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentando feras em Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, enfrentando naufrágio na viagem para Roma. Foi picado por uma cobra em Malta, chegando em Roma preso e algemado. Mas este servo de Deus sabia que a vinda do Senhor estava chegando, os dias contados. Irmãos, que nós também tenhamos sempre em nossa mente a consumação do século, a transformação, a esperança, o encontro
a nossa reunião, a coroa que está guardada, a manifestação da sua glória, o sumo, o supremo pastor se manifestará. Irmãos, somos filhos de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus é por mim, diz o salmista, e que nós saibamos e que não tenhamos nenhuma dúvida hoje à noite. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Grande abraço a todos.